E aí galera, meu nome é Leonardo Vieira, sou professor de Direito Tributário do Revisão PGE, sou membro do Revisão PGE e procurador do Estado de Mato Grosso. Venho trazer para vocês hoje uma dica super importante, atual, sobre taxas, sobre as taxas de fiscalização e funcionamento, taxas eminentemente municipais, muito vistas nas municipalidades do Brasil, e o entendimento do STF, o entendimento recente do STF a respeito da base de cálculo dessas taxas. Fazer só uma breve introdução aqui com vocês. As taxas, a gente tem dois tipos de taxas e você já sabe disso. Vai lá no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Você vai ver que pode existir uma taxa de polícia ou uma taxa de serviço. Essa taxa aqui, a taxa de polícia, ela tem que ser cobrada pelo efetivo exercício do poder de polícia, pela fiscalização, pela limitação de um direito, pela organização de determinado setor econômico, enfim, setor comercial, melhor dizendo, e a taxa de serviço é pela prestação de determinado serviço público que seja específico e divisível. A disposição, a potencialidade de prestação ou de recebimento desse serviço também fundamenta a cobrança de uma taxa de serviço. E a taxa de polícia, que há uma primeira análise, nos parece que somente pode ser cobrada quando houver efetivamente o exercício do poder de polícia. Hoje já temos um entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que, se houver um órgão estruturado e em vigor, ou seja, ativo, pronto para desempenhar o exercício do poder de polícia, por mais que ele não seja efetivamente, por mais que ele não aconteça efetivamente em determinada situação, somente com isso já seria possível a cobrança da taxa de polícia. Isso faz com que, nesse ponto, a taxa de polícia e a taxa de serviço, ela se assemelhem. A taxa de polícia, no final das contas, hoje, também pode ser cobrada pela fiscalização em potencial, desde que haja órgão fiscalizador com estrutura organizada e em pleno funcionamento. Essa é a decisão da jurisprudência, beleza? Serviço específico e divisível. Serviço específico é aquele que pode ser dividido em unidades autônomas de intervenção e divisível é aquele que você pode identificar os beneficiados por aquele serviço. Então, um serviço de segurança pública, por exemplo, você não poderia ter ele como específico e divisível porque ele é prestado a todos indistintamente. É um serviço geral e não singular, que não pode ser singularizado, melhor dizendo. Já uma taxa de fiscalização e funcionamento, por exemplo, você consegue observar bem os reais beneficiados ou reais destinatários dessa taxa, dessa cobrança, dessa ação do Estado. O mais importante para você entender sobre o assunto que a gente vai tratar agora, sobre as taxas de fiscalização e funcionamento, é a base de como tudo isso começou. É o seguinte, quando se vai se definir a base de cálculo de uma taxa, você não pode, em primeiro lugar, usar a base de cálculo própria de imposto. Mas o STF diz em súmula vinculante que você pode se utilizar de um ou outro elemento da base de cálculo do imposto para a definição da base de cálculo da taxa. Beleza? Depois, e isso é o que importa para o nosso entendimento aqui, você tem que ter em mente o seguinte, veja só, a base de cálculo, que obviamente é no que incide a alíquota para se definir o valor do tributo cobrado, a base de cálculo e, no final das contas, a forma de se cobrar uma taxa deve guardar, se liga, deve guardar relação com o custo da atividade estatal exercida. Não pode haver uma forma de tributação, no caso das taxas, que se dissocie totalmente do custo da atividade estatal exercida. Vamos lá observar então. Em 2015, o STF disse o seguinte, olha, as taxas de fiscalização e funcionamento, elas podem ter base de cálculo, podem ter como base de cálculo a área fiscalizada. A área fiscalizada. Na medida em que isso traduz o custo da atividade estatal de fiscalização. Obviamente, se você tem uma área maior, essa área demanda maior custo do Estado para ser fiscalizada. Se você tem uma área menor, essa área demanda menos custo. Assim também foi que o STF decidiu pela possibilidade de se cobrar pela taxa de fiscalização, coleta de lixo ou de resíduos de imóveis
que é válida, tá? Tem súmula vinculante sobre isso também, desde que essa taxa seja exclusiva pela remoção específica dos imóveis e não seja uma taxa de coleta de lixo urbano, não seja uma taxa de limpeza de logradouros públicos, porque esse seria geral. O STF, quanto a essa taxa, já disse o seguinte, olha, primeiro ela é constitucional, porque a gente consegue definir os imóveis que são agraciados, e segundo, ela pode ter por base de cálculo o tamanho do imóvel. Primeiro porque, apesar de isso ser uma das bases de cálculo do imposto, do IPTU, não há integral identidade. Súmula vinculante também já tem sobre isso. Mas isso reflete o custo da atividade estatal, porque um imóvel maior tem mais capacidade de produzir lixo do que um imóvel menor, e isso acontece na prática, tá? A mesma coisa se entendeu quanto às taxas de fiscalização e funcionamento em 2015. E aí veio o STF na mesma linha, e agora, em 2017, recente, o STF disse, olha, elas não podem ter por base de cálculo o número de empregados e o ramo de atividade da empresa. Por quê? Porque isso não tem nada a ver com o custo da atividade estatal. Isso não tem reflexo no custo da atividade estatal. O que raios teria de relação entre o ramo de atividade exercida pelo contribuinte e o custo da atividade estatal exercida pelo Estado? Não existe relação. E por isso o STF disse que não há como as taxas municipais de fiscalização e funcionamento terem como base de cálculo o número de empregados do ramo da atividade. Eu faço minha ressalva quanto ao número de empregados no seguinte sentido. Para mim, seria possível se utilizar o número de empregados como base de cálculo se a atividade estatal guardasse algum tipo de relação com a quantidade de empregados que desempenham atividade ali naquela empresa. Um exemplo esdrúxulo aqui seria quando, pelo limite de funcionários que cada empresa poderia ter, vamos supor que houvesse algum limite, só pode ter 200 empregados. Uma empresa com 5 empregados e uma empresa com 10 me demandaria mais trabalho, uma empresa com 10 que é de 5. Mas o que você tem que levar para você não é essa minha opinião pessoal, não é essa minha ressalva pessoal, é o entendimento do STF, que não pode ter por base de cálculo da taxa de fiscalização e funcionamento o ramo de atividade desempenhada pela empresa e o número de empregados que nela trabalham, tá? O STF disse que as taxas comprometem-se com o custo do serviço ou com a atividade de polícia desenvolvida. E o critério da atividade exercida pelo contribuinte, para se aferir o custo desse poder de polícia, desvincula-se do maior ou menor trabalho ou atividade que o poder público se vê obrigado a desempenhar. Isso aqui é a tese fixada pelo STF, tá? Isso é importante porque quando vem na sua prova de concurso público, muitas vezes vem exatamente na forma que foi decidido pelo STF. Então, quando você conhece o texto, você se ambienta melhor e está em casa na hora que isso te é cobrado numa prova de concurso público. Beleza? Galera, essa era a dica de hoje sobre taxas de fiscalização e funcionamento, suas bases de cálculo e o entendimento do STF recentíssimo de 2017. Certamente isso virá em provas de advocacia pública. Beleza? Meu nome é Leonardo Vieira, sou professor de Direito Tributário e membro aqui do Revisão PGE. Um grande abraço.